Entidade pode jogar carta incorporada no terreiro? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Xalá esteja com todos vocês. Sou o Pelé das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, segunda-feira, dia sempre da gente fazer reflexão, dia de sempre da gente repensar a nossa religião, repensar a nossa Umbanda. E aí, sempre a gente tem essa dúvida. A gente está desmistificando algumas coisas da linha cigana, né, esse mês de maio, né, esse final de mês de maio. Então, a gente já falou sobre os povos ciganos, aliás, um doutrinando que ficou bem legal. Se você não assistiu, vai lá assistir. 28 minutos explicando os clãs ciganos. Isso é quase um documentário, né? Um curta-metragem. Mas além disso, a gente também já fez um vídeo também semana passada falando se todo cigano falava espanhol. E a gente tem desmistificado algumas coisas. Mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e clica aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui, ó. Fica bem aqui o sininho. Por quê? Porque você colocando ali o sininho, ele vai te notificar quando sai vídeo novo. Beleza? Bom, essa é uma grande dúvida, né? Eu até, ó, tem um baralho aqui, né? E aí, a entidade pode jogar baralho cigano? Pode jogar tarô incorporada? Não, não pode. Meu Deus do céu! Como não pode? Mas a minha entidade joga. Vou explicar para vocês. Mas a entidade não joga. E eu falo para você, a tua entidade também não joga baralho cigano. Por quê? Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O baralho cigano, ele nem é da época da maioria dos ciganos que são entidades, tá? Ele é bem mais novo do que isso. E o baralho cigano, ele veio sofrendo várias modificações, entre elas esse baralho aqui, principalmente que a gente usa, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Ele é chamado de baralho, nossa, fugiu o nome. Lenormand, tá? Da Madame Lenormand, que nem se sabe muito a história para saber se realmente era cigano, o que faz alusão. Mas enfim, a verdade é que a sua entidade, ela não vai tirar sorte no baralho cigano. Por quê? Porque a sua entidade, ela tem acesso. Quando uma entidade incorpora, quando uma entidade está em terra, ela tem acesso à aura, tá, das pessoas. Então, ela tem acesso à aura do consulente. Então, no momento que você senta ali para tomar uma consulta, aquela entidade ela tem acesso à sua aura. E na nossa aura está, vamos dizer assim, preso, né? Está conectado uma série de energias e uma série de fatores. Entre eles, os vários corpos que nós temos, né? Os corpos sutis que nós temos. Entre eles, a gente vai principalmente focar num só, para não dar uma confusão muito grande. Mas principalmente o perispírito. E o perispírito, ele é um corpo nosso, tá? Que ele está conectado com a nossa energia, tá? É nesse perispírito, como nós chamamos, ou como nós chamamos de corpo mental, ou aura, mesma coisa, é neste corpo que está ali a memória energética, entendeu bem? A memória energética do nosso corpo físico, tá? É ali que condensa. E dentro desses corpos, que são divididos em três, porque na verdade são sete corpos, enfim, é uma história que, se eu for explicar isso, a gente vai fugir muito do assunto. Mas para que a gente entenda, nós temos vários corpos em volta do nosso corpo físico. Corpos áuricos, tá? Apesar que só um deles é a aura. E nesses corpos está ali presa várias energias. Porém, cada corpo desse sofre com o espaço-tempo. Isso quer dizer que nós, neste momento aqui, que nós estamos aqui vivos, né, encarnados. Então, eu estou aqui encarnado. Na minha aura, está presa na minha aura um corpo do passado e um corpo do futuro. Isso por quê? Isso é para a gente entender, uma ótima alusão para a gente entender isso, é quando a gente enxerga o céu. Você sabe que você não está enxergando o céu desse dia. Porque como a luz demora muito, muito do espaço, então você acaba enxergando, na verdade, uma estrela que às vezes até já morreu há alguns anos.
Então, o tempo, por mais que e a gente entenda que o tempo cronológico é importante, o tempo do relógio, mas o tempo ele é uma coisa criada por nós seres humanos, tá? Para a gente poder tentar moldar o nosso dia. Vamos dizer assim, tá? De forma bem superficial, tá? Eu não estou querendo me aprofundar mesmo, gente. Que se eu me aprofundar, essa pílula vai ter 1 hora. Então, o tempo, que é uma criação nossa, ele não é respeitado a cronologia quando a gente está, por exemplo, tomando uma consulta. Então, por isso que a entidade não é que ela descobre o nosso futuro, né? Que ela lê o nosso futuro. Mas quando a gente está em frente a uma entidade, ela consegue ter acesso brevemente, tá? A um futuro breve e a um passado breve das coisas que aconteceram e as coisas que vão acontecer, até mesmo porque para ela poder te auxiliar no próprio encaminhamento, na própria consulta. Então, uma entidade não precisa de um baralho para saber do seu futuro. Tá? Ela não precisa do baralho para, por exemplo, tirar uma carta e falar: Cigana, eu queria saber se eu vou ter uma semana próspera. A cigana não precisa ir lá e falar assim: peraí, que eu vou tirar aqui uma carta, é a carta da montanha, e ela representa as dificuldades. Ela não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque ela consegue ter acesso à sua aura. Ela não precisa do oráculo para falar. Eu, por exemplo, que sou oraculista, tiro oráculo muito de vez em quando, né? Essa semana agora tô tirando, muita gente me procurando, né? Porque é uma promessa que eu tenho com o povo cigano de no mês de maio fazer oráculo somente. Então, se você quiser também, ainda tem como entrar em contato, entra aqui embaixo, né? Até dia 30 de maio estamos aí. Então, é, o oráculo serve para quem está encarnado, porque eu não consigo ter acesso à sua aura. Lógico, pela mediunidade, pela clarividência, a gente pode até ter algum acesso, mas a gente não vai fazer uma consulta de clarividência, né? Você não vai ficar na minha frente, eu vou, deixa eu tentar ver o que eu enxergo. Então o oráculo ele serve para o oraculista ver as probabilidades, a energia e assim por diante. Então a entidade não precisa do baralho para ver nada. Beleza? Tá bom, Pai Léo, mas eu conheço entidades, até mesmo entidades da sua casa, que tiram baralho e usam baralho. E é isso que eu vou explicar. Eles usam o baralho não como forma de adivinhar nada ou de tirar sua sorte. Eles usam o baralho de forma terapêutica e não oraculista. Oraculista, eu tiro uma carta para ver o que o oráculo fala, tá? Aqui é a carta do rato, tá? Mas terapêutico não é isso. O que é terapêutico? Vou dar um exemplo para vocês. A entidade está ali falando com você e tal, e aí ela fala: olha, você tem que entender que tem muitas dificuldades na sua vida, você precisa confiar mais em você, você precisa entender mais. E, por exemplo, se a gente pensar na carta do trevo, veja que a entidade fala a carta até mesmo antes de puxar. Por quê? Ela sabe qual é a carta que está aqui. E não porque ela fez massa ou porque ela separou o baralho, não. Porque a entidade consegue ver as coisas, gente. Se a gente não entender isso, que a entidade tem uma visão além, a gente não tem o porquê ir pro terreiro. Então a entidade sabe onde estão as coisas, tá? Então ela fala: olha, você precisa confiar mais em você. Por exemplo, como diz essa carta, a carta do trevo, ela fala sobre você tirar as dificuldades do seu dia a dia, tirar os problemas do seu dia a dia. Tá? Você precisa confiar mais em você e tirar essas pedrinhas que te atrapalham. Então, vejam que ela não está usando a carta como um oráculo. Ela está usando a carta como uma forma terapêutica de te explicar melhor, de te elucidar melhor o que ela já está falando numa consulta. Por isso que as pessoas, e se você é médium de Umbanda, se você trabalha com o seu cigano, trabalha com a sua cigana, você sabe, né, já participou de festa cigana, sabe que se a sua entidade usa o baralho, ela nunca erra. Nunca erra. Por quê? Porque ela já sabe o que está no baralho. Ela está usando o baralho apenas como uma ferramenta, e talvez a pessoa que vai tomar consulta até ache isso, tá? Que está tirando carta para ela. Mas você vai usar, vai entender que o baralho é uma forma muito mais terapêutica da entidade, dela poder explicar melhor aquilo que ela já está falando. Então, entidade não joga tarô. Entidade não tira oráculo. Entidade não joga búzios também. Não tem o porquê. Nenhuma entidade faz isso, porque ela já tem acesso. Ela pode sim usar qualquer oráculo, o tarô, o baralho cigano, o próprio búzios, para elucidar o que ela já está te explicando, tá? Para, vamos dizer assim, para materializar aquilo que ela já está
te consultando e já está te orientando. Mas ela não precisa dessa ferramenta para ver nada, porque ela já tem acesso na sua aura das coisas que virão e das coisas que foram. Então, mais uma vez, entidade não joga baralho. Beleza? Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, você tem que procurar um terreiro. Um abraço, saravá e até mais! Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.